Olá, nosso artigo é o Avaliação de Intervenções Clínicas Farmacêuticas em uma UTI de um Hospital Público de Santa Catarina. O artigo foi publicado pela Revista Brasileira de Farmácia Hospitalar e Serviços de Saúde e é do ano de 2019. Nosso grupo é composto por Caroline Mourão, Chayane Chagas, Desirê Pacífico e Fernanda Santos. Pacientes em UTI são considerados de alto risco em problemas relacionados a medicamentos, podendo gerar efeitos adversos. O farmacêutico tem um papel de corresponsabilidade em conjunto com outros profissionais de saúde na prevenção de doenças e na recuperação da saúde. As intervenções farmacêuticas reduzem os riscos dos eventos adversos, e essa atuação multiprofissional aumenta o planejamento integrado dos cuidados. Dentre os serviços realizados pelo farmacêutico, tem análise de receita, que visa identificar os problemas potenciais ou reais. Este presente estudo tem como objetivo analisar o perfil das intervenções clínicas farmacêuticas realizadas concomitantemente ao serviço de avaliação das prescrições de médicos. O estudo foi realizado de fevereiro a julho de 2017, na UTI geral de um hospital público de Santa Catarina. Trata-se de um estudo transversal, prospectivo e observacional. Isso é, um estudo transversal é um tipo de estudo observacional em que o pesquisador não interage com a população amostral de modo direto, senão por análise e avaliação conseguida através da observação. E estudo prospectivo são quando os indivíduos são seguidos da causa para o efeito, ou seja, para frente, acompanhando o processo a ser pesquisado neles. É mais fácil obter um grupo controle, porém é mais caro e mais trabalhoso do que um estudo prospectivo. Foram incluídos no estudo prescrições médicas e intervenções farmacêuticas registradas no prontuário eletrônico de pacientes de ambos os sexos, de qualquer raça, origem, idade e patologia. Os dados foram analisados por meio do Excel Office 2010 e utilizada estatística descritiva para caracterizar a população investigada por meio de frequência. Dos dados utilizados na análise da farmacoterapia em relação ao paciente foram identificação, motivo da internação, comorbidades, medicamentos de uso anterior e de uso contínuo, alterações clínicas durante a internação, dependência, alergia, idade, peso e resultado dos exames laboratoriais. Foram consideradas as seguintes variáveis: indicação, posologia, dose, forma farmacêutica, diluição, via de administração, interações, incompatibilidade físico-química e estabilidade. Em relação às análises das prescrições, as variáveis coletadas foram intervenções necessárias segundo tipo, quantidade, aceitação e motivo da não aceitação. Os resultados. Nos pacientes utilizados no estudo, 6% tinha menos que 18 anos, 48% tinha entre 18 e 63 anos e 46% tinha de 64 anos para cima. A maior parte dos pacientes era do sexo masculino e a prevalência de atendimentos foi AVC, com 26% dos atendimentos, neoplasia, com 17%, politrauma, com 13%, queimaduras, com 6%, além de outros atendimentos com menor frequência e em casos isolados, que somaram 39%. A comorbidade que mais foi apresentada foi a hipertensão, em 27% dos casos, em seguida foi o diabetes, em 17%, e cardiopatias, em 6% dos casos. 68% permaneceu na UTI por mais de 7 dias, 70% teve alta e 30% evoluiu a óbito. Foram analisadas 499 prescrições, dentre as quais 52% era principal por dia e 48% era complementar. Cada paciente usava em média 16 medicamentos. Dentre as prescrições analisadas, 91% necessitou de alguma intervenção. Nessa tabela estão descritas os tipos e frequência dos problemas relacionados aos medicamentos que foram encontrados na UTI. O principal foi a interação medicamentosa. Em seguida, algum potencial efeito adverso que pioraria o quadro clínico do paciente, a necessidade de um ajuste de dose, incompatibilidade físico-química, duplicidade terapêutica, necessidade de substituição porque não tinha o fármaco disponível, a via de administração incorreta,
necessidade de ajuste de diluição para corrigir o volume, duplicidade de itens, indicação, posologia, orientação ao prescritor, o prescritor precisar de alguma orientação, e orientação ao paciente. Dentre as 499 prescrições, nelas tinham 956 medicamentos que precisaram de intervenção, e nesses foram tidos 76 princípios ativos diferentes. Os mais frequentes foram fentanil, 9%, morfina, 7%, heparina, 7% também, metadona, 5% e hidrocortisona, 5%. Nesta tabela estão dispostas as classes terapêuticas que mais tiveram problemas relacionados a medicamentos. Em primeiro lugar, os analgésicos, tanto opioides quanto não opioides, medicamentos cardiovasculares, antimicrobianos, anticoagulantes, corticoides, antidepressivos, sedativo, entre outros. Foi realizada uma análise dos medicamentos mais envolvidos nas intervenções farmacêuticas mais frequentes e os resultados estão dispostos na tabela 3. Em relação à intervenção farmacêutica de comunicação sobre o risco de interação medicamentosa, com 15% tiveram os medicamentos morfina e fentanil, que teve um risco relacionado à síndrome serotoninérgica. Com 8%, observa-se os medicamentos piperacilina com heparina, tendo um risco de hemorragia, e com 5%, sulfametoxazol com heparina, também tendo um risco relacionado à hemorragia. Já sobre a intervenção de comunicação sobre o risco de efeito adverso, tem-se com 19% a hidrocortisona, relacionada a um risco de distúrbio eletrolítico e metabólico, e com 11% a amitriptilina e metadona, tendo risco relacionado a delírio e constipação. Em relação à intervenção de ajuste de dose, com 23% observa-se a metoclopramida e com 14% ranitidina e heparina. Em relação às intervenções farmacêuticas que foram aceitas nessa UTI, essa figura ela demonstra quais foram as intervenções mais aceitas e o número de cada uma delas. Mas é importante ressaltar que nesse estudo foram propostas 664 intervenções farmacêuticas. Destas, 426 foram aceitas e é classificado como aceita uma intervenção onde houve uma modificação na farmacoterapia. E 238 não foram aceitas. Não aceitas são aquelas que, mesmo sendo aceitas pelo prescritor, não houve alteração da farmacoterapia. Então, a gente observa que o maior número das intervenções farmacêuticas foi as relacionadas ao efeito adverso, com 156, em seguida 136 em relação à interação medicamentosa, e lá para o final a gente vê as que foram menos frequentes. Por exemplo, a orientação ao paciente, orientação ao prescritor. E não quer dizer que por ter sido um número menor de intervenção desse tipo, não quer dizer que elas sejam menos importantes ou não sejam relevantes. Elas são muito importantes nessa problemática, mas nesse estudo não foram tão frequentes. As intervenções não aceitas foram classificadas de acordo com o motivo delas. Então, com 1% foi visto que ela não foi aceita por conta de uma prescrição que foi copiada do dia anterior por outro prescritor sem alteração da farmacoterapia. Com 0,8% foi por conta do plantonista decidir não ajustar a dose por progressiva melhora da função renal, embora necessitasse de ajuste. E com 0,4% foi por conta do esquecimento do prescritor, ou por uma intervenção equivocada ou desnecessária, ou por erro de coleta do material, levando a resultado de exame alterado, não necessitando da suspensão do medicamento. E a frequência, quais foram as intervenções que mais não foram aceitas? Esse quadro traz as frequências de cada uma. Então, com 54%, a intervenção que mais não foi aceita foi a que diria sobre um potencial interação medicamentosa. Em seguida, com 20%, sobre a necessidade de ajuste de dose.
com 11% sobre um potencial efeito adverso. E aí, lá para o final, a gente vê algumas com menores frequências, como em relação à via de administração e duplicidade do item. E as intervenções também foram classificadas de acordo com a gravidade. Com 57%, foram vistas intervenções com gravidade maior, com evidência razoável, onde se tinha uma documentação insuficiente, embora a farmacologia apontasse para a existência de uma interação. Com 15%, intervenções com gravidade grave, com evidência boa, onde a documentação é suficiente, mas ainda faltam estudos controlados adequados. Com 12%, uma gravidade contraindicada com evidência razoável. E a gente vê também com 3% menores classificações, uma gravidade menor com evidência boa, ou também a indicação de monitorar de perto com evidência boa. Entrando um pouco agora nas discussões, no estudo elaborado foi apresentado que a população era composta em sua maioria por pacientes adultos, sendo estes do sexo masculino. Além disso, também um alto número de pacientes idosos. E isto teria uma relação no que diz respeito aos tipos de especialidades e também com as comorbidades que têm uma maior frequência. Outro aspecto é a relação da grande quantidade de medicamentos que são prescritos ali por dia por paciente. E como se trata de uma unidade de terapia intensiva, uma UTI, acaba que o grande número de medicamentos por prescrição é algo muito presente no cotidiano, uma vez que existem pacientes em estado crítico e com inúmeros cenários clínicos e também morbidades. Quando pensamos nessa alta quantidade de medicamentos por prescrição, é feita uma relação de modo direto da existência de maiores interações medicamentosas importantes. No estudo, cerca de 956 medicamentos apresentaram a necessidade de uma intervenção farmacêutica. As mais frequentes apontadas foram as potenciais interações medicamentosas, também potenciais efeitos adversos, uma necessidade da realização de algum ajuste de dose e também incompatibilidade físico-química. 2 estudos com uma relação a isso são o realizado em Fortaleza, Ceará, no ano de 2013, onde, ainda que em diferentes ordens de frequência, os tipos de intervenção nas prescrições médicas vistos em maior quantidade na UTI são o manejo na diluição, com cerca de 14%, um ajuste de dose, com 12%, o manejo de eventos adversos a medicamentos, a 10%, onde estes resultados têm uma referência principalmente das intervenções aceitas realizadas junto à equipe médica da UTI. O outro estudo é o que foi realizado em uma UTI de Recife, Pernambuco, também no ano de 2013. E os resultados são de acordo com o que se observa com o estudo que é citado aqui, onde tipos de intervenções com maior frequência foram o ajuste no tempo de infusão, com cerca de 38%, o volume de infusão acrescido na prescrição, com 36%, e os medicamentos por via sonda interal, com 13%. Existe uma possibilidade da relação com o tipo de rotina dos serviços de farmácia realizados ali e os resultados apontados em cada um desses estudos. Agora, com relação à análise das prescrições, quando se analisa a prescrição, acaba por se ter algo de fundamental importância, uma vez que vamos poder antecipar a ocorrência de problemas que são pertinentes a medicamentos e que podem ser evitados. Através disso, vamos ter a garantia do uso racional de medicamentos,
no que confere os padrões como a eficácia e a toxicidade, e isso quando estamos falando de pacientes que se encontram em um estado crítico e grave, que são os casos da UTI. Quando problemas na farmacoterapia são apontados de forma antecipada, conseguimos prevenir que eventos adversos se concretizem e também os gastos relacionados a eles. Ainda que não se possa verificar quais são os impactos das intervenções farmacêuticas, no estudo foi verificado que o serviço de farmácia clínica é um contribuidor da prevenção de problemas com relação a medicamentos, diminuindo os riscos. E uma vez que ao fazer análises da prescrição médica, juntamente com o acompanhamento farmacoterapêutico pelo profissional farmacêutico, foi possível identificar um grande número de intervenções farmacêuticas. No estudo foi apresentada uma média de 3 intervenções diárias por paciente, além também da maioria delas ter uma aceitação que resultou na alteração da farmacoterapia. Já para as não aceitas, por mais que tivessem alguma relevância, foi levada em consideração a necessidade clínica do paciente. Com a quantificação da aceitação dessas intervenções, foi obtida uma alta prevalência de aceitação, por volta de 98,8%. Em outros estudos, como o de uma UTI em Recife, Pernambuco, no ano de 2013, o resultado foi de 98,2% de aceitação. E outro em uma UTI de Curitiba, no Paraná, no ano de 2012, foi de 74,7%. Ainda que as aceitações fossem de forma parcial, estas serviram como alerta de monitoramento para os riscos ao paciente. E quando falamos da gravidade, estes têm a proporção de risco maior, com 57%, grave, com 15%, moderado, 10% e contraindicado, com 12%. E o monitoramento de perto desses pacientes foi de 3%, sendo apenas 3% destes de gravidade menor. Um aspecto importante é que uma equipe multiprofissional faça considerações e reflexões acerca do potencial para problemas relacionados a medicamentos, que são verificados na avaliação de prescrição. E uma vez que a farmacoterapia em si não é apenas de atividades médicas, mas também de profissionais da saúde, como os enfermeiros, que vão fazer a administração da medicação, psicólogos, que fazem um acompanhamento do estado mental, que pode ser ali alterado, devido à utilização de uma medicação, de nutricionistas, que fazem a avaliação da alteração do estado nutricional, e entre outros profissionais. Também existe a necessidade de que variáveis como a infraestrutura, a disponibilidade da equipe, o tempo, um conhecimento específico sobre farmacologia sejam incluídas. E com alguns estudos que analisavam a atuação do farmacêutico clínico, foi visto que as intervenções realizadas têm impactos benéficos na farmacoterapia e na farmacoeconomia. E o serviço de farmácia clínica tem sua contribuição na equipe de saúde, e o paciente é um grande beneficiado. Um fator limitante do estudo foi que sua realização contou apenas com as intervenções realizadas pela farmacêutica residente e o farmacêutico preceptor do programa de residência multiprofissional em terapia intensiva, que faziam ali os acompanhamentos diários. E o mais correto seria avaliar as intervenções de outros profissionais farmacêuticos. A farmácia clínica não é um serviço que seja implementado de forma rotineira na farmácia hospitalar do local. E, através dela, são oferecidos benefícios para os pacientes e também para o hospital. A avaliação da prescrição seguida da intervenção farmacêutica pertinente podem prevenir erros relacionados à farmacoterapia, agravando a saúde do paciente
e, consequentemente, pode contribuir para a redução do impacto socioeconômico das internações prolongadas.